Querido Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus Cristo, te agradecemos, Senhor, por tua graça maravilhosa, manifestada a cada um de nós nesta noite, de podermos estarmos assentados em lugares celestiais, em Cristo Jesus, nos selos revelados, nos 7 trovões revelados, estamos assentados juntamente contigo, Pai, nesta posição, porque assim como o Senhor venceu, assim também somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. No nome do Senhor Jesus Cristo, fale conosco nesta noite, no poder e na autoridade do teu Espírito Santo, Pai. Fale aquilo que a nossa alma precisa ouvir, Senhor. Como diz o salmista, a minha alma tem sede de ti, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe a cada um. Mais uma vez, estamos reunidos pela graça de Deus, juntos para o adorarmos. Apocalipse capítulo 4, versículo 5, será a nossa leitura nesta noite. Deus abençoe também os nossos amados irmãos através da internet, que acompanham este culto, aqui no Brasil, lá em Moçambique, lá em Portugal, lá em Londres, irmãos por toda parte do nosso ministério, que da mesma forma estão neste momento em adoração a Deus. Apocalipse capítulo 4, versículo 5. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Amém? Pode assentar, meus irmãos? Nesta noite, vamos falar sobre o tema E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes. Apocalipse 4, versículo 5. Então, nosso tema é: E do trono saíam os trovões. Amém? E do trono saíam os trovões. É Apocalipse 4, versículo 5. Então você vê aqui que em Apocalipse 4, versículo 5, quando João subiu, em Apocalipse 4, depois destas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E quando João subiu, então no versículo 4, ele disse: e do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes. Ele viu um trono, e ele viu que desse trono saíam os relâmpagos, os trovões, as vozes. Lá em Apocalipse capítulo 4. Mas quando chega lá em Apocalipse 10, o versículo 4, Apocalipse 10, o versículo 4, você vê aqui, João diz: e sendo ouvidas dos 7 trovões, as suas vozes eu ia escrevê-las. Ele ouviu as vozes e os trovões saíram do trono. Apocalipse 4, certo? E em Apocalipse 10, então ele diz: e sendo ouvidas
dos 7 trovões, as suas vozes, eu ia escrevê-las. Eu ouvi essas vozes dos trovões, esses relâmpagos, estas mensagens, estas revelações que saíram do trono. E sendo ouvidas estas revelações, eu ia escrever elas. Eu ouvi as revelações. E sendo ouvidas, eu ia escrever as revelações. E sendo ouvida dos 7 trovões as suas vozes, que saiu do trono. Os 7 trovões saíram do trono. Mas uma voz do céu que dizia, sela o que os 7 trovões falaram e não escreva, João. Mas nos dias da voz do 7º anjo, mas nos dias da voz, quando o meu trono estiver na terra, então cumprir-se-á o mistério de Deus. Então, João, você vai ver essas vozes ser pregadas lá na terra. Porque a voz dos 7 trovões saíram do trono. E quando esse trono manifestou na terra, este coração manifestou na terra, então o João do dia, a igreja do dia, ouviu estas vozes dos 7 trovões, meus irmãos. A esposa do dia, eleita, a igreja de Cristo, ouviu estas vozes que saíram do trono que estava na terra, do trono de Deus que estava na terra, no trono do vencedor que estava na terra, certo? Então, meus irmãos, e do trono saíam relâmpagos e vozes e trovões, e do trono saía, meus irmãos. Agora você tem que ver que quando Jesus venceu a morte e subiu, ele assentou-se no trono do Pai, certo? Ele diz lá em Apocalipse 3, Apocalipse capítulo 3, versículo 21, ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, e me assentei com meu Pai no seu trono. Então, meus irmãos, o que nós temos que ver aqui? Nós temos que ver que quando Jesus venceu e subiu ao céu, vim de Deus e volto para Deus. Vim do céu e volto para o céu. Quando ele venceu e subiu, ele se assentou com o Pai no seu trono. Então, o Filho estava sentado com o Pai, no trono do Pai. Então você tem que perceber que não tinha 2 tronos lá no céu. Jesus não estava sentado num trono à direita do Pai. Jesus estava sentado no trono com o Pai. Porque ele venceu. Ao que vencer, assentar-se-á comigo no meu trono. Assim, do mesmo jeito, é a promessa para nós hoje. Ao que vencer, vai se assentar comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Então o trono do Pai e o trono do Filho, lá no céu, era um trono só. Certo, meus irmãos? Por que era um trono só? Porque o trono do Pai era o coração de Jesus Cristo. Deus escolheu fazer o seu trono no coração do homem. Deus escolheu fazer o seu trono no coração do homem. E Deus, o Pai, fez o seu trono no coração de Jesus, no coração do Filho. Era onde o Pai estava sentado. Era onde? O trono é o coração. Por isso que Deus mora no coração do homem. Deus se assenta no coração do homem. E o trono do Pai, o coração do Pai,
Era o coração de Jesus. Era o coração de Jesus, meus irmãos. Por isso que você não vê dois tronos no céu. Porque não tem dois corações. O coração do Pai é o coração do Filho. É um só coração, meu irmão. O trono do Pai era o trono de Jesus. Porque Jesus estava sentado no trono com o Pai. Então você não vê dois tronos lá no céu. Você vê um trono só. Porque não tem o Pai, não tem o coração, e o Filho tem outro coração. Porque não são duas pessoas distintas. Por isso que Deus não tem dois tronos. Porque Deus não tem dois corações. O trono do Pai é o coração de Jesus. É o único trono do Pai. Aonde o Pai, Espírito, pode vir e assentar naquele trono e manifestar Deus aos homens, manifestar o Pai aos homens. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me destes. O Pai que está em mim, o Pai estava assentado no trono em Jesus Cristo. Certo, meus irmãos? A palavra de Jesus Cristo é muito clara. As parábolas, ele falava em parábolas. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Porque o Pai é Espírito. E Espírito, meus irmãos, ele enche os céus e enche a terra, enche o mar, enche o espaço. Ele é onipresente, ele está em todos os lugares como Espírito. Mas ele tinha um trono na terra, chamado Senhor Jesus Cristo. Ele tinha um coração na terra, aonde palpitava o sangue de Deus. Eram as pernas de Deus, era o coração de Deus, eram as mãos de Deus. Porquanto nele manifestou toda a plenitude da divindade. Porquanto nele, naquele trono chamado Senhor Jesus Cristo, manifestou tudo que é Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, manifestou em carne humana no Senhor Jesus Cristo. O Pai estava sentado no seu trono. E quando o Pai estava sentado no seu trono, então, o que Jesus disse, meus irmãos? Aquele trono era um trono de misericórdia, era o trono da graça, mesmo morrendo lá na cruz do Calvário, sendo crucificado, sendo coroado com uma coroa de espinhos, tendo seu lado ferido, humilhado, cuspido, maltratado, mas mesmo assim ele pôde dizer: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Porque ele era o trono de misericórdia, o trono de intercessão, o trono da graça, meus irmãos. Senhor Jesus Cristo, aleluia, era o trono do Pai. Nós aprendemos isso, que Deus escolheu colocar o seu trono no coração do homem. E o Pai colocou o seu trono no coração do Filho, no coração de Jesus Cristo. Por isso que quando Jesus subiu, eles estavam sentados no mesmo trono, porque era o trono de intercessão, era o trono da graça, era o trono de misericórdia, porque ali havia o sacrifício sangrento. O Cordeiro estava sentado ali. Quando Jesus Cristo se apresentou para João Batista, e João Batista olhou para ele e falou: eis o Cordeiro de Deus. Eis, irmãos, eis o trono de Deus, aonde é colocado o sacrifício, aonde é colocado o sangue derramado. Por isso que Jesus, meus irmãos, é o trono de intercessão. E ele permanece nesse trono de intercessão por 7 eras da igreja. Certo, meus irmãos?
fazendo intercessões até que o último eleito houvesse entrado na última era. E nós sabemos que o último eleito é aquele que representa o povo daquela era. Certo? Todos nós estamos representados no mensageiro da última era da igreja. Porque o irmão Brana deixa muito claro que quando o último eleito, o último mensageiro da era entra, a coisa toda é revelada. E quando o irmão Brana entrou, meus irmãos, então Deus pôde revelar todos os selos. Por que Deus pôde revelar todos os selos? Porque o Cordeiro então saiu do trono de intercessão. Ele deixou o trono do Pai, ele deixou o trono de intercessão para então vir na terra e se assentar no seu próprio trono, o coração do homem. Por isso você tem que ver que quando Cristo manifesta lá no Monte Pôr do Sol, 7 anjos, aquela nuvem, Apocalipse 10, 1 a 7, meus irmãos, o Cordeiro havia deixado o trono do Pai, o Cordeiro tinha saído do trono de intercessão, e quando o Cordeiro sai do trono de intercessão, ele desce lá no Monte Pôr do Sol, foi lá aonde se cumpriu, meus irmãos, foi lá aonde Cristo deixou o trono do Pai, para se assentar no seu próprio trono. Agora, um trono de vencedor. E do trono saíam os relâmpagos. E do trono saíam as vozes. E do trono saíam os trovões. Por isso que você vê que quando Cristo desceu lá no Monte Pôr do Sol, e se assentou no seu próprio trono, chamado o coração de William Marion Branham. O que saiu daquele coração, meu irmão? O que saiu daquele coração? Saiu a revelação dos 7 selos. Saiu a revelação dos 7 trovões. Saiu a era de Laodiceia terminou. Saiu o último eleito já entrou. O 7º selo foi revelado. O novo nome revelado. Por quê? Porque do trono saíam as vozes. Apocalipse 4, meus irmãos. Apocalipse 4, versículo 5. E do trono saíam os trovões. As vozes. De uma voz saíam as vozes dos 7 trovões. Porque Cristo estava sentado no coração de William Branham. Assim como o Pai estava sentado no coração de Jesus, agora, lá em Apocalipse 10, Jesus Cristo estava sentado no coração de William Marion Branham. Por isso que daquele coração, daquele trono, saía só coisas boas, meus irmãos. Daquele trono, daquele coração de William Marion Branham, saiu revelações. Saiu os trovões. Cada relâmpago, cada trovão, lá em Jeffersonville, quando ele pregou a revelação dos 7 selos, e do trono saíam as vozes, as revelações dos 7 trovões. Agora, o que sai do seu coração? Porque se você está sentado com Cristo no trono de vencedor, o que está saindo do seu coração, meu irmão? No trono de William Branham saiu o amor. No trono de William Branham saiu luz. No trono de William Branham saiu respeito. Respeito. No trono de William Branham saiu caráter. Era o que estava dentro do coração de William Branham. Certo, meus irmãos? Porque Cristo estava sentado ali, e aonde Cristo está sentado, Ele é rei. Por isso que o irmão Branham vem e diz, Ele é o rei dos santos. Porque Ele está sentado no seu trono.
no coração da sua igreja, no coração da sua esposa. É o marido, Cristo, os selos revelados, assentado no coração da sua esposa. O irmão Branham diz aqui, meus irmãos, na mensagem, Apocalipse, capítulo 4, terceira parte, parágrafo 116. O irmão Branham diz: agora a voz do trono, observe neste trono, diante do trono havia 7 estrelas, a voz das estrelas, vozes. Veja você, quando o irmão Branham, meus irmãos, lá no Monte Pôr do Sol, que o 7º anjo veio, passou ali sobre o Monte Pôr do Sol e tomou o irmão Branham e levou para dentro daquela nuvem. Irmão Branham, o 7º anjo que veio da eternidade, passou lá pela montanha. O irmão Branham estava tirando carrapicho da barra da calça. Que quando o meu anjo vier, eu também possa estar lutando contra os meus carrapichos, lutando, tirando o mal que quer grudar, o mal dessa terra, que quer grudar na nossa vida. Que Deus possa me encontrar lutando contra os meus pecados, contra as minhas fraquezas. O irmão Branham estava lá tirando os próprios carrapichos da barra da calça. E então aquele 7º anjo passou lá pela montanha e tomou o irmão Branham e subiu lá para dentro, no meio daquela nuvem formada por 7 anjos, as 7 estrelas, a voz do trono. Meus irmãos, diante do trono, o trono estava lá no meio da nuvem, e diante do trono haviam 7 estrelas, 7 anjos, os 7 mensageiros, que vieram da eternidade, estavam ao redor do trono, o trono de Deus na terra. Veja você, havia mais em Apocalipse 4 aqui, ou 5, descobrimos, e do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, não uma voz, vozes, plural. O que é isto? Deus falando à igreja. O que farás agora, irmão Branham? O irmão perguntou para o irmão Branham, quando ele desceu lá da nuvem. O que farás agora, irmão Branham? Irei para Jeffersonville e pregarei a revelação dos 7 selos. É Deus falando à igreja. O que foi o ministério de William Branham? A voz dos 7 trovões. As vozes que saíram do trono de Deus. Deus falando à igreja, refletindo a si mesmo através dos 7 Espíritos. Aqueles 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra, foram os 7 mensageiros. Não é que Deus tem 7 Espíritos, são 7 mensageiros, 7 anjos enviados com o Espírito de Deus por toda a terra. Foi Paulo manifestando o Espírito de Deus, foi Irineu manifestando o Espírito de Deus, foi Martim manifestando o Espírito de Deus, Columba, Lutero, Wesley e Branham, os 7 Espíritos de Deus, manifestando a palavra do dia. Quando um verdadeiro ungido de Deus fala, quem foi o verdadeiro ungido de Deus no dia de William Branham? Foi o William Branham. Foi o profeta do dia. Foi o trono de Deus do dia. Quando o verdadeiro ungido de Deus fala, é a voz de Deus. O que é os 7 trovões? É a voz de Deus. Deus falando através do homem.
Deus falando através do seu trono. Deus falando através do seu coração, meus irmãos. Lá no deserto, volte lá no tempo de Moisés. Quando Deus então falou através da montanha, e a montanha fumegava, fogo descendo e subindo sobre a montanha, o poder de Deus ali manifestado, e relâmpagos, e fumaça, lá no Velho Testamento isso, meus irmãos. Lá no Velho Testamento, no tempo de Moisés, que Deus queria falar com o povo. E então, Deus estava falando através daquela montanha, e relâmpagos, trovões, as vozes dos trovões, lá naquela montanha, e fumaça subindo, e fogo subindo. Ninguém podia tocar naquela montanha, porque estava a presença de Deus. Só que o que aconteceu, meus irmãos? O povo não suportou ouvir a voz de Deus, porque aquela montanha era um trono de julgamento. Porque naquela montanha não tinha sangue, então não tinha misericórdia. E então o povo falou ali: fale o Senhor com Moisés, e Moisés fale conosco, para que não morramos. Então Deus usou o homem para poder falar com o povo. Só que quando Deus falou com o povo através de Moisés, Moisés tinha um coração de sangue, tinha sangue ali, tinha misericórdia ali. Então o povo pôde suportar, ouvir a voz de Deus através do homem. Deus sempre trabalha e manifesta a sua palavra através do homem, um homem ungido. E nos últimos dias, Deus então tomou William Marion Branham, e do trono saíam as vozes, as revelações dos trovões. Agora, a promessa é ao que vencer. William Branham venceu, por isso que do trono de William Branham saiu 7 trovões revelados. Agora, meus irmãos, fala para mim, durante 40 anos, quem mais pregou 7 trovões revelados, além de William Branham? Durante 40 anos, Deus não encontrou um coração para que ele pudesse tomar como seu trono e profetizar outra vez. Mas quando chegou no ano 2000, meus irmãos, Deus tinha o trono de Apocalipse 10, 8 a 11 na terra. Deus tinha um coração, meus irmãos, coração de um homem chamado pastor Osmar Rodrigues Costa. Aonde naquele coração, aonde naquele trono, Deus pôde profetizar outra vez as vozes dos 7 trovões. Porque Deus, Apocalipse 10, 1 a 7, Deus estava tomando o coração de William Branham. Apocalipse 10, 1 a 7, Deus estava tomando o coração, o trono de William Branham, para poder do trono sair as vozes, pregar as revelações. E você vai ver que depois de 40 anos, Deus toma outro coração novamente. O coração de Apocalipse 10, 8 a 11, chama-se Pastor Osmar Rodrigues Costa. Por isso que nós pudemos ouvir daquele trono, daquele coração, nós pudemos ouvir: a era de Laodiceia terminou, o cordeiro saiu do trono, o cordeiro se converteu em leão, o último eleito já entrou. Nós pudemos ouvir as vozes dos trovões sendo profetizadas outra vez. É ao que vencer. O William Branham venceu, pastor Osmar venceu, e cada um de nós que podemos falar a mesma coisa, somos mais do que vencedores. Por isso, meus irmãos, o nosso coração é o trono de Deus hoje, certo? O nosso coração é o trono de Deus hoje. O que sai do seu coração? O que sai do meu coração quando eu venho aqui em cima do púlpito pregar? Será que está saindo o mesmo que saiu lá do profeta, do pastor Osmar? Tem que sair o mesmo, meus irmãos. Tem que sair o mesmo respeito,
o mesmo amor pelas almas, o mesmo caráter, a mesma revelação, a mesma luz. Quando um verdadeiro ungido de Deus fala, é a voz de Deus. Rejeitá-la é remover o castiçal. Vem, vozes, a voz das 7 eras da igreja. Aqui no canto, as vozes falando com trovão e relâmpago. Apocalipse 4, terceira parte. Agora, o que sai do seu coração? Você tem que olhar o coração do pregador. O que está saindo do coração do pregador, meus irmãos? O pregador que você paga dízimo. O pregador que você para ouvir. Você gasta o seu tempo para ouvir. Será que do coração do pregador está saindo 7 trovões? Será que do coração do pregador, ele é um trono de vencedor? Ou ele é um trono de confusão para o povo? William Branham foi o trono de vencedor. O pastor Osmar foi o trono de vencedor. E hoje, cada pregador que prega a mesma coisa, tem que ser um trono de vencedor. Agora é fácil para o povo ver, meus irmãos. É fácil para o eleito ver o pregador que Cristo está lá. Porque o pregador, você vai ter que ouvir o mesmo que ouviu de William Branham. Você vai ter que ouvir o mesmo que ouviu do pastor Osmar. Tem que sair trovões daquele coração. Agora, você pega certos pregadores, meus irmãos, que do coração dele só sai mentira. Do coração de certos pregadores só sai baixaria, só sai calúnia, só sai difâmia contra outros pregadores. O que está dentro do coração do homem desse, meus irmãos? Olha o que está dentro, olha quem está sentado no trono. É isto que o eleito tem que perceber. Dá uma olhada assim para o pregador, para quem você paga dízimo, e vê se os trovões estão lá dentro. Porque a boca fala o que o coração está cheio. Agora, me fala que esses pregadores que não prega 7 trovões, só prega mentira para o povo, só prega falando mal de Franca, meus irmãos. Me fala que Cristo está lá naquele trono. Não está. Porque se tivesse, eles estavam pregando 7 trovões. Eles estavam pregando luz para o povo. Isso foi o Senhor Jesus que disse, meus irmãos. Mateus capítulo 12, versículo 34. Já me desacelerei um pouquinho. Mateus 12, 34. Olha o que o Senhor Jesus disse. A boca fala. Por que João profetizou 7 trovões? Porque os 7 trovões estavam no coração de João. Certo? O livrinho, quando você come o livrinho aberto, revelado, na boca ele é doce, mas quando desce para o ventre, para a vida vivida, para o coração, ele se torna amargo. Mas quando ele desce para o coração, então você profetiza outra vez. Agora, olha o que Jesus diz nos seus dias. Raça de víboras. Vou falar bem devagar, meus irmãos, para vocês entenderem. Raça de víboras. Jesus falando com os fariseus. Anás, Caifás, sumos sacerdotes do templo. Pregadores. Jesus dá uma olhada para eles e olha lá dentro do coração, fala: esse não é meu trono. Porque aqueles homens chegavam para Jesus e falavam: tu tens Beelzebu, tu és o principal dentre os demônios. Só crítica, meus irmãos, criticando o homem do dia, criticando a mensagem do dia. Então Jesus olha para eles assim e fala: raça de víboras, quer dizer, sementes, linhagem da serpente, filhos da serpente. Como podeis vós dizer boas coisas, sendo maus? Como você espera, meus irmãos, esse pregador falar boas coisas de nós, sendo maus? Como podeis vós dizer boas coisas, sendo maus? Quando que do trono chamado Osmar saiu sobre qualquer pregador
pastor Osmar falar que ele é um homossexual, que tal pregador é homossexual, só porque não cria do jeito que ele cria. Não saiu isso do trono do pastor Osmar, meus irmãos. Não saiu. Do trono do pastor Osmar saiu trovões revelados. Porque Cristo estava sentado naquele coração. E o coração que Cristo está sentado fala boas coisas. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. É o que está lá dentro. Aí você vê pregador só metendo pau em nós, metendo pau no diácono, e falando mal dos outros pastores, e criticando. Todo culto é só crítica. Meus irmãos, presta atenção, olha quem está sentado naquele trono, naquele coração. Não é Cristo, porque lá não se ouve as vozes dos trovões. E do trono saíam as vozes. Quem é o trono de Deus? Quais pregadores podem ser o trono de Deus para pregar sete trovões para o povo? Ao que vencer, assentar-se-á comigo no meu trono. Assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Agora, o irmão Branco diz aqui, Apocalipse 4, terceira parte, parágrafo 116. Não perca isso. Presta atenção. Ou melhor, senhores, é este o tempo? É outra mensagem. Senhores, é este o tempo? Parágrafo 305. O irmão Branco diz aqui, observem onde estavam as vozes dos trovões. A igreja tem que observar. A igreja eleita, o eleito tem que olhar para o coração do pregador e ver onde estão as vozes dos trovões. Ah, as vozes dos trovões estão no CD. O CD não é o trono de Deus, meus irmãos. Me acha um parágrafo que o profeta diz que o CD, fita, é o trono de Deus. E eu te mostro um monte de parágrafo que o irmão Branco diz que o coração do homem é o trono de Deus. Observem onde estavam as vozes dos trovões. Não no céu, na terra. Os trovões nunca falaram dos céus. Falaram da terra. Falaram através de Brana. Falaram através do pastor Osmar. Falam através do quíntuplo de Efésios hoje. E falam e vivem através de vocês. Porque se vocês não têm um chamado para ser um pregador, para poder vir no púlpito e pregar, mas vocês também é um trono de Deus, e vocês têm um chamado para pregar para o mundo, através das suas vidas vividas. Cada um de vocês, meus irmãos. O irmão Branco diz aqui, Apocalipse 4, terceira parte, parágrafo 20. Correto. Aqui havia vozes. Vocês entendam como vocês quiserem, meus irmãos. Correto. Aqui havia vozes. 7 trovões. Como precisamos em Jeffersonville de milhares de vozes vividas. Tronos de Deus. Corações de Deus. Homens e mulheres que venceram a cegueira de Laodiceia. Como precisamos em Jeffersonville. Como precisamos em Franca, Restinga, no Brasil, no mundo, de milhares de vozes vividas. O trovão de Deus ecoando em doçura. Presta atenção, meus irmãos. O trovão de Deus ecoando em doçura. Vidas vividas. Santidade. Não é só o pregador, não. Isso está sobre a igreja. Cada um de nós, meus irmãos, ao que vencer, você se assenta com Cristo e Cristo se assenta com você, no trono do seu coração, para que você possa viver essa palavra, para que você possa viver os 7 trovões, para que você possa ter a fé do rapto.
É este povo que Deus vai levar no céu, meus irmãos. O trovão de Deus ecoando em doçura e santidade, pureza, vidas honradas. Não é só o pregador, não. É a igreja. É a igreja. É os diáconos. É os músicos. É os técnicos. É os irmãos. É as irmãs. É o quíntuplo. É todos aqueles que venceram. Então Cristo vem e desce no seu coração. E do seu coração só sai trovão. E do seu coração só sai coisa boa. E do seu coração só fala o bem. Porque o seu coração está cheio de Cristo, os selos revelados. Andando ao redor da terra hoje sem uma culpa. Sim, Senhor, verdadeiros cristãos, este é o trovão contra o inimigo. O diabo não se importa com a altura que você possa gritar. Não importa se o pregador está gritando. Não é isso que ele olha. O diabo não se importa. O diabo se importa se está saindo trovão da sua vida. Doçura, santidade. É isto. Que é o trovão contra o inimigo. O diabo não se importa com a altura que você possa gritar. O diabo não se importa com o tanto que você possa pular. O tanto que você possa fazer isto ou gritar. Mas o que fere o diabo é ver aquela vida santificada, santa e consagrada a Deus. Diga qualquer coisa para ele, chame-o de qualquer coisa, deixa eles criticar, deixa falar mal de nós, deixa falar mal da igreja franca, deixa falar mal dos pastores. Diga qualquer coisa para ele, chame-o de qualquer coisa, seguirá em frente. Esta igreja, meus irmãos, ela segue em frente, certo? Nós seguimos em frente, nós não andamos para trás, nós seguimos em frente ao rapto, certo, meus irmãos? Que coisa, isto lança para longe, este é o trovão que estremece o diabo, é a sua, a minha, a nossa vida vivida, amém? E do trono, e do seu coração, do meu coração, saíam os trovões revelados. Querido Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus Cristo, te agradecemos, Senhor, por esta noite calorenta, mas estamos aqui pela tua graça e misericórdia, Senhor, sabendo que também não somos dignos, Senhor, mas por tua graça estamos aqui, Pai, e por ela vivemos a tua palavra nesta noite, e cremos nela de todo o nosso coração, no nome do Senhor Jesus Cristo, amém.